Bom dia, quinto ano. Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de geografia, conforme planejado para hoje. Dando início aí na página 52 e nós vamos até a página 57, encerrando aí o capítulo de geografia, tá bom? Ainda estudando sobre os mapas, sobre a divisão regional do Brasil, conhecendo um pouquinho mais. Peço para que vocês tenham em mente aí o mapa hoje, né, original aí das regiões do Brasil, né? Não que esses são falsos, né? Não é isso, mas o mapa que foi determinado por lei, vamos falar assim mais corretamente, diante a Constituição de 1988, aquele mapa lá da página 44, porque nós vamos aqui estudar alguns mapas que veio junto com a história, com as divisões diferentes, vamos falar assim, com divisões diferentes do que nós temos hoje, do que se vale hoje politicamente, tá bom? Vamos lá. Fique por dentro. A divisão oficial do IBGE que vimos aqui está em vigor desde 1970. Então, antes dessa divisão, gente, do Brasil, as divisões oficiais do Brasil eram diferentes. Olha lá, a divisão regional do Brasil em 1913. Então, em 1913, olha lá como que era, ó. Tá vendo? Ó, a região norte tinha três estados só, né? Sendo que hoje tem muito mais, né? Tem 6 ou 7 estados, se eu não me engano. Tá faltando estado aqui, ó, tá? E era chamado, ó, setentrional, tá? Essa região toda. Olha a região central, tinham 2 estados, né? Sendo que, na realidade, essa região centro-oeste hoje, ela é dividida por 3 estados, né? E essa parte aqui de cima, ó, que antes era estado de Goiás, hoje é chamado do quê? Tocantins, tá? Depois nós vamos observar lá o mapa. Olha lá, a parte do Nordeste era chamado Norte Oriental, com alguns, como que eu posso dizer? Com alguns estados só, né? O Nordeste hoje é enorme. A Bahia pertence ao Nordeste, Sergipe pertence ao Nordeste. Então, na época não tinha, em 1913, ó, ela é dividido como Norte Oriental. Vamos lá. Aqui mais para baixo um pouquinho, ó, englobou aí Sergipe, Bahia, que hoje é Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e olha o Distrito Federal onde era, em 1913. Lembram, no Rio de Janeiro? Por quê? Porque aqui ficava mais fácil, né, para o comércio, porque tudo era via mar, né, via porto. Então, era aqui, ó, o Distrito Federal aí, né, vamos dizer, como a famosa capital do Brasil, né, antes, o Rio de Janeiro, né, por conta dos portos, né, que era mais fácil aí a região comercial, né, de chegar e de saída, né, de chegada e de saída, tá bom? Olha lá, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo hoje pertence à região sudeste e antes era meridional, ó. Essa região aqui, ó, que englobou a Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, ela chamava como oriental, né? Sendo que Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo faz parte de um único pacote hoje que é chamado região Sudeste. Então essa era a divisão, gente, de 1913, tá? Dá uma observada aí na casa de vocês, observem bem, faça o comparativo com o mapa da página 44. Eu vou lá na página 44 para vocês, né, observarem. Olha lá o nosso mapa hoje, né? Na página 44. Tá vendo, ó? Tudo divididinho, bonitinho, né? Não que lá tá feio, né? Mas hoje as regiões, elas, vamos falar que elas se combinam mais, né? E ó, conforme eu falei para vocês, tá vendo, ó? Tocantins, ó, lá no outro mapa de 1913, Tocantins faz parte de Goiás. Minas Gerais, ó, Bahia fazia parte aqui desse pedaço aqui, né? Lá tá escrito como oriental, se eu não me engano. Sergipe também, né? São Paulo estava fazendo parte aqui desses 3 estados da região sul.
Enfim, depois vocês observem, tá? Não existia Roraima, não existia Amapá no outro mapa, Rondônia também não, né? E Tocantins, no caso, e faz parte aí da região norte. Então, lá no mapa de 1913, ele é bem diferente do que é hoje, é muito mais dividido, tá bom? Só para vocês observarem mesmo. Vamos voltar lá na página. Voltando aqui na página 52, nós vamos fazer a leitura aí da divisão regional do Brasil de 1913, no caso que é esse mapa. Lembrando que as regiões, ó, era chamada diferente, ó, setentrional, norte-oriental, oriental, central e meridional, tá? Vamos lá. Divisão Regional do Brasil de 1913. Essa divisão foi feita para ser utilizada no ensino de geografia do Brasil. Então, essa divisão aqui, ó, para ser utilizada no ensino de geografia do Brasil, ou seja, para estudar geografia mesmo, aqui no Brasil, em 1913. Nessa divisão, só são levados em conta aspectos naturais do território, como clima, vegetação e relevo. Então, eles dividiram o Brasil, gente, pelos aspectos naturais do território. Por exemplo, o clima da Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro eram o mesmo, foi levado em conta, a vegetação era a mesma, o relevo, né, as montanhas eram as mesmas. Então, foram aí levadas em conta a partir disso, tá? Central, ó, Mato Grosso também era a mesma coisa, região norte, tá? Que hoje é norte, né? Então, foram divididas assim, né? Levado em conta aí os aspectos naturais, tá? O país era dividido em 5 regiões, como é hoje: norte e sul, né? Sudeste, centro-oeste e nordeste. Só que aqui, ó, eram outros nomes: setentrional, norte oriental, oriental meridional e central, que é conforme nós vimos aqui, ó, tá vendo? Tá? Também eram 5 regiões, porém dividida levando em conta aí os aspectos naturais, isso em 1913. Vamos para a página 53 agora, conhecer a divisão a partir de 1940. Vamos lá, 27 anos depois, vamos lá. Olha lá, gente, página 53. Em 1940, houve aí uma elaboração, uma nova proposta, né, de divisão para o país, que além dos aspectos físicos, levou em consideração os aspectos socioeconômicos, aí entrou a parte comercial, a parte da economia do país, a parte, né, de exploração, exportação, enfim. A região norte era composta pelos estados do Amazonas, Pará e Maranhão. Piauí e o território do Acre, né? Então, era composta por esses estados, né? Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais a região centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. Então, saiu mudando todo mundo aí. O Nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região Sul. Então, não tinha aí Sudeste, né? Deixa eu só voltar aqui. Região Norte, vamos ver mais. Região Centro, não era Centro-Oeste. Nordeste e Norte, né? Então, foi uma divisão aí levando os aspectos socioeconômicos. Aí toca que o mapa mudou novamente, né? Em 1940. Já em 1945, houve uma outra mudança, olha lá. Tá vendo? Então, observe aí o mapa de vocês, né? Já começamos a ver aí, ó, algumas alterações do mapa anterior, né? Que aqui, ó, tínhamos 3 estados. Agora aqui, ó, já tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou ainda Tocantins, né? Que Tocantins
ele vai entrar depois, né? Então, ó, território do Guaporé, né? Aqui embaixo, que hoje, antes era Mato Grosso, né? Olha lá, o Acre, Pará, Amapá, Rio Branco, né? Enfim, tá? Então, foi mudando aí, tá? Então, essa região ficou como região norte e é até hoje, né? Aqui, ó, norte oriental, tá vendo? Maranhão ficou aí como casado, né, com Piauí, tá? Esses outros estados aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, como o Nordeste Oriental, tá? A Bahia ficou sozinha, olha lá, ficou como leste setentrional, tá? Como leste setentrional, ok? Leste meridional, observando aí isso no mapa de 1945. Olha quantas divisões o Brasil passou, gente. Ó, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ficou como Sul, né? E olha lá, ainda os dois estados aqui ficaram como Centro-Oeste, isso em 1945, tá bom? Observem bem aí na casa de vocês, aqui quantas regiões, acho que tem mais do que 5, né? Se você for pensar, uma região norte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões em 1945. Em 1913 foi determinada 3 regiões, ou 5 regiões, né? Aqui colocaram 2 regiões a mais, levando em conta, né, aspectos aí socioeconômicos também. Vamos lá, vamos ver o que diz o textinho. Olha lá. Em 1945, o Brasil possuía 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território Rio Branco, atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o território do Amapá, atual estado do Amapá. Mato Grosso perdeu uma porção a noroeste, batizado como território de Guaporé, e outra ao sul, chamado território de Ponta Porã. No sul, o Paraná e Santa Catarina foram cortados a oeste e o território de Iguaçu foi criado, tá? Então, todo esse contexto aqui vem falar aí do mapa de 1945 e a principal informação é que nós temos aqui 7 regiões, tá? Diferente aí do mapa de 1913, que tinha 5 regiões, né? Com alguns estados com nomes diferentes, outros nem apareciam. Aqui já começa a aparecer aí alguns estados. Uns estados se perderam, outros, né, foram nascendo, enfim. Bom, mas para vocês demarcarem mesmo e observar aí a mudança durante todo esse período, tá certo? Vamos lá, página 54. Página 54, gente, vem trazer outras informações e transformações durante o período, tá? Aqui nós temos aí o ano de 1950, o que mudou, 1970 e 1990, olha lá. Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos e os estados de Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste, tá? Então, antes era Norte, né? No caso, deixa eu só dar uma olhada aqui, é norte oriental, tá vendo? Então, era um norte oriental, outro norte ocidental, enfim. E aí, esses 2 estados, gente, passaram a integrar a região Nordeste, tá? Em 1950. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formaram a região Leste. Em 1960, Brasília foi criada e o Distrito Federal, capital do país, foi transferido ao Sudeste, para o centro
do Sudeste para o Centro-Oeste. Então, olha lá, gente. O Distrito Federal, que era aqui, ó, deixa eu arrumar minha câmera. Olha lá, no Rio de Janeiro, tá? Olha lá, Distrito Federal aqui, ele passou a ser aqui, tá? Em Goiás, passou para cá, tá certo? Passou a ser a capital do Brasil, aí pro lado de Goiás, tá bom? Vamos lá. Em 1960 foi criado, né, em Brasília, né, foi criado o Distrito Federal, capital do país, foi transferido a Sudeste para Centro-Oeste. Em 1962, o Acre tornou-se um estado autônomo e o território do Rio Branco ganhou o nome de Roraima, tá? Então, o Acre aí passou a ser um estado autônomo, que antes não era. Vou voltar lá, olha lá, tá vendo, ó? Tá? Tá certo? E Roraima também, aqui, ó, passou a ser Roraima, tá? O estado aí, tá bom? Então, ó, Acre aqui e Roraima ficou como um estado aí independente também, tá? Vamos lá. 1970. Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual, que é hoje, lá, o mapa lá da página 44. Nasceu o Sudeste com São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupado a Minas Gerais e Espírito Santo. Então, ó, o nosso mapa regional de hoje, ele ganhou aí um novo desenho, uma nova formação regional atual a partir de 1970, tá? O Nordeste recebeu a Bahia e Sergipe, que é o que é hoje. Todo o território de Goiás ainda não dividido. Então, o território de Goiás não tinha sido dividido. Por quê, gente? O território de Goiás, ele era inteiro ali com Tocantins, se você for ver. Vamos voltar lá que eu vou mostrar. Olha lá, gente, território de Goiás aqui, ó, estado de Goiás, né? Tocantins, ele tá aqui, ó, né? Esse ladinho aqui, então não existia. Tocantins, Goiás, ele ficou inteirinho com essa parte aqui, né? Sendo que mais tarde aí houve a divisão, aí um estado, né, se criou como Tocantins para essa divisão. Vamos lá, tá? Só para vocês verem mesmo que Goiás, ele não era dividido ainda, era inteirinho essa parte aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertence ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso antes era um Mato Grosso só, né? Então, depois né, com o tempo, mudou-se, aí foram divididos para 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha lá. Em 1990, com as mudanças da Constituição de 1988, ficou definida a divisão brasileira que pertence até os dias atuais. Olha lá, 1990, com a Constituição aí de 1988. O estado de Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás, que é aquilo que eu acabei de mostrar, e incorporado à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos, tá? Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado a Pernambuco. Então, em 1990, gente, houve aí essas mudanças, que é o nosso mapa de hoje, com as 5 divisões, né? Divididinha aí, bonitinho, os estados também dividido, cada um na sua baia, né? Conforme as questões aí socioeconômicas, tá bom? Querem observar novamente, é só voltar lá na página 44, que você vai ver aí o mapa como ele é hoje, tá bom? Dividido. Se vocês fizeram aí as atividades destas semanas, né, que eu passei, acho que foi terça-feira, que vocês tinham que recortar lá o material de apoio da página 11, vocês vão entender melhor um pouquinho aí essa questão dessa divisão, né? Com certeza entenderam um pouco melhor. Não vão entender, já entenderam, né? Se fizeram, tá bom? Vamos lá para as nossas questões aí da página 54 e 55. Olha lá.
vem aí uma questão 17, né, que é continuidade aí da unidade. O Brasil sempre foi dividido regionalmente da mesma forma? Então, observando aí esses mapas que nós acabamos de estudar e observar, o Brasil ele sempre foi dividido regionalmente da mesma forma? Não, né? Então, você vai responder não, vírgula. Houve várias divisões, né, gente, de acordo com a época e o interesse aí dos políticos, dos governantes. Então, você vai responder não, né? Houve várias divisões de acordo com a época e o interesse dos governantes, tá bom? Então, essa é a resposta aí. Porque nada mais é, gente, toda essa divisão, interesses políticos. Uma hora era a questão do estudo, outra hora era a questão socioeconômica, né? Teve um mapa que nós estudamos aí na terça-feira, eu vou até voltar nele. Olha lá, gente, esse outro mapa aqui da página 48, tá? Que tem aí 3 regiões e é dividido como regiões geoeconômicas brasileiras, né? Que vem também falar um pouquinho da economia, né? E geopolítica, né? Então, tudo envolvendo aí a questão política, né? Ah, deixa esse estado aqui para mim, esse aqui vai para você, esse aqui nós vamos dividir para um lado, porque esse aqui ele pertence a esse, porque os dois juntos comercializa, tem mais potencial comercial, enfim, tá? Então, todos esses mapas, houve várias divisões de acordo com a época e interesse aí dos governantes, tá bom? Então, essa resposta aí da questão 17, tá? Da página 54, ok? Vamos na página 18, olha lá. Segundo o IBGE, a divisão do IBGE, quando o Brasil ficou com a divisão atual? Então, segundo a divisão do IBGE, quando o Brasil ficou com a divisão atual? Gente, acabamos de ler, né? O Brasil ficou com a divisão atual a partir dos anos de 1990, né? Então, essa vai ser a resposta aí da 18, tá bom? O Brasil ficou com a divisão atual a partir ou depois de 1990, tá certo? É o que você vai responder aqui na 18, tá? Vamos para a página 55 agora. Página 55, questão 19. Leia e responda aos testes a seguir. Qual é o país mais populoso do mundo? Tá? Então, é um teste, tá? Que nós vimos aí nas questões anteriores, tá? Gente, o país mais populoso do mundo que nós estudamos lá no início da unidade é a China, tá bom? Então, a China é o país mais populoso do mundo, tá certo? Vamos para a próxima, letra B, olha lá. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica, gente, lembra que é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Lembra que eles colocaram lá as pessoinhas dentro de um quadrado que nós vimos na unidade, né? Então, densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Olha lá. O número de imigrantes que circulam no país? Não. Número de habitantes do país? Não. Número de habitantes por quilômetros quadrados? Sim, é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Isso se chama densidade demográfica e assim eles conseguem aí calcular o número de pessoas que existe em um determinado espaço, no estado, numa cidade, num país, tá bom? Olha lá. Letra C. O Brasil era dividido em região centro-sul, amazônica e nordeste, que é aquele mapa que nós acabamos de ver lá na página 48, tá? Essa organização corresponde à divisão oficial do IBGE em 1990? Não. Divisão em regiões geoeconômicas, acabamos de falar, né? Então, essa divisão corresponde à divisão em regiões geoeconômicas. A divisão do IBGE em 1913, a divisão do IBGE em 1970. Não. Nós acabamos de observar lá, né, que o Brasil era dividido em 3 regiões e se diz respeito a essa organização, as regiões geoeconômicas,
nômicas, tá certo? Então, responda aí no livro de vocês, deixe bonitinho, preenchidinhos. Vamos para a última atividade aí do livro, ó. Do livro não, né? Do capítulo aqui de geografia. Nosso país é muito grande e suas regiões possuem alguns aspectos parecidos. A culinária é um dos pontos que muitas vezes são comuns às regiões, né? Nossa culinária, ela é forte, ela é comum, né? Algumas regiões. Olha lá. Pesquise um prato ou fruta de cada região do Brasil, segundo a divisão atual do IBGE, e escreva nos espaços da página a seguir. Depois converse com seus colegas se alguém já comeu essas comidas ou as conhece. Então vamos lá na página 56. O que vocês vão fazer? Olha lá, tá vendo que tem aqui região sul, sudeste, norte, olha lá, nordeste. Então, como que eu posso dizer? Cada espaço desse aqui dividido por região, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar um prato ou uma fruta que é característica da região sudeste. Você vai escrever aqui e vai desenhar essa fruta ou esse prato aqui do seu jeito, da sua maneira, desenhar e colorir, ok? Então, região sudeste, tem um prato aí que é característico da região sudeste, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever o prato ou a fruta e vai desenhar esse prato e essa fruta aqui. Mesma coisa a região sul, você vai pesquisar lá. Prato ou fruta característico da região sul. Você vai escrever esse prato, o nome desse prato ou o nome dessa fruta e vai desenhar aqui. Mesma coisa no Nordeste, mesma coisa na região Norte, mesma coisa na região Centro-Oeste, ok? E aí, a gente finaliza aí a unidade de geografia dessa apostila 2, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês me falem, vocês me chamem, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Observem mesmo os mapas aí, as divisões, né, que foram, né, passando aí no decorrer dos anos, tá certo? Bons estudos a todos, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.